Há poucas pessoas como estas no mundo, mas elas sempre existiram e vão continuar a existir. Elas vivem em diferentes continentes e veneram deuses distintos. Mas todas elas possuem uma força que não pode ser explicada. Dizem que as suas palavras são proféticas e que elas são capazes de desafiar as leis da física. Este programa é sobre estas misteriosas pessoas escolhidas pelos céus, donas de poderes místicos. A capital antiga do reino de Ceilão, atualmente conhecido como Sri Lanka. Durante séculos, os peregrinos de todo o mundo vinham para cá. O reino magnífico deixou de existir há 200 anos atrás, quando Ceilão tornou-se uma colônia do Império Britânico. Ao mesmo tempo, a cidade de Kandy perdeu o status de capital, mas não perdeu os peregrinos. Como antes, eles tentam chegar nesse templo branco de neve. Por aqui, como centenas de anos atrás, é guardado um dos santuários mais importantes para todos os budistas do mundo. E isso está escondido atrás das paredes do templo, escondido em 7 caixões, o dente de Buda. Mas sob a cobertura da noite, os camponeses locais adoravam as divindades muito mais antigas do que o próprio Buda. A estátua dele fica no morro que desde os tempos imemoriais pertencia ao outro dono, um demônio chamado Bhairava. Os sacerdotes locais, chamados de Katadi, que significa aqueles que expulsam os demônios, dedicam suas cerimônias chocantes para esses demônios e seus 18 comparsas. E isso não tem nada a ver com os ensinamentos pacíficos de Buda. Os arredores do morro demoníaco de Bhairav-Khanda não são muito diferentes dos bairros vizinhos da província central. As mesmas plantações de chá, os mesmos campos de arroz, as mesmas barracas modestas dos camponeses. Mas aqui acreditam na existência dos 18 demônios que causam 18 doenças nos humanos. Um dos demônios é a causa do resfriado, o outro da cólera, o terceiro do vômito, o quarto causa paralisia. Kusumovat, de 52 anos de idade, é a vítima não só de um demônio, mas de vários. Todo mundo no bairro estão certos disso, incluindo o irmão dela, Chandrasena, que 3 meses atrás prestou atenção a essas estranhas mudanças no comportamento da Kusumo. Em algum momento ela parou para perceber o que estava acontecendo ao redor dela. Parecia que ela estava caindo fora da realidade do momento. Como está acontecendo agora? Bom, eu vou ordenhar a vaca. Você vai comigo? Chandrasena sai sem esperando por uma resposta da sua irmã. Mas ele não pode se acostumar com a ideia de que ela está ficando em um cativeiro dos espíritos malignos. Ele tenta se lembrar o tempo todo como tudo isso tem começado.
3 anos atrás, o marido dela morreu de repente. Ninguém sabe por quê. Ele era forte, ele trabalhava no campo. A irmã trabalhava mais em casa. Quando ficou sozinha, ela começou a definhar diante de nossos olhos. O luto já passou, mas ela só piora. A cabeça dela dói. Ela paira nas nuvens. Ela parou de se comunicar com as pessoas. Mesmo comigo, ela mergulhou em si mesma. Chandrasena, como irmão mais velho, ajuda sua irmã. Diariamente, ele vem a ordenhar a vaca. Ele assumiu todos os cuidados da fazenda de Kusumavati. A viúva inconsolável tem filhos, mas eles saíram de Kanti para a capital já há muito tempo e vivem suas próprias vidas. A vida simples dessa casa solitária arrasta a mulher para longe da vida real. Todas as coisas que o falecido tocava, lembrá-la de que a vida foi quebrada. O tempo não poderia curar as feridas dela. Ela ainda está com muita saudade do seu marido, com quem tem vivido por quase 30 anos. Pelo contrário, parece que ela está piorando. O falecido aparece não apenas nos sonhos dela, mas também na realidade. Kusuma não quer mudar nada, não tira a escova de dentes do marido, como antes lava as roupas dele. Até mesmo o copo do falecido está sempre pronto. Parece que Kusuma espera que seu marido voltará para ela. Eu acho que ela foi possuída por Peta. É assim que chamamos o espírito do morto. Ele não a deixa. Ela está obcecada por ele. Não quer viver no presente. Isso não é apenas uma tristeza, é muito mais perigoso. Ela agora se recusa, inclusive, a ordenhar a vaca. Diz que ela não a deixa chegar perto desde que o marido morreu. Porque ela, Dena, se sente tudo. Ela, Dena, é a vaca. Ela não é apenas uma ama de leite. Ela é reverenciada aqui como uma deusa que dá a bondade e abundância para as pessoas. Se a vaca sagrada não deixa alguém se aproximar dela, os camponeses da província Kendi não hesitam em tirar a conclusão. A vaca tem medo dos espíritos malignos que chegam junto com o homem. Ela nunca vai deixar ser tocada por alguém em quem os demônios vivem. Eu acho que tudo isso aconteceu por causa dos demônios. É necessário fazer o rito Tovil para expulsar os espíritos. Eu tenho muitas dicas, senão as coisas podem piorar. Não dá para acreditar que esta viúva desolada com os olhos minguados era uma mulher alegre. Nunca sequer se sentava. Ela estava sempre ocupada. Ela gostava das celebrações barulhentas, encontros alegres. Falavam sobre ela. Primeiro escutamos o riso. Depois aparece a nossa Kusumavati. Essa casa estava cheia de felicidade. E por que você mesma não está comendo? Não tenho apetite nenhum. Tenho sentido enjoo, tenho dor de cabeça. Não posso pensar em nada. Eu mal consigo andar. Essas mulheres são as melhores amigas da Kusumavati. Elas visitam-na aos sábados desde que o marido morreu e tentam convencê-la a sair para o trabalho. Eu não gosto de como você está. Vai para o templo, já te falei tantas vezes. Isso pode te ajudar a se sentir melhor. Amanhã é domingo e você já tem muito tempo que não aparece por lá. O irmão ficava calado durante quase toda a conversa. Mas mais tarde confessou que antes de ir ao templo, a irmã dele tem que se livrar dos demônios. São eles que tiram o desejo dela de ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Tudo isso não é nenhum acidente, acreditem em mim. Ela nunca foi assim e sempre visitava o templo. E agora só anda um pouco, recebe os visitantes e já fica cansada. A mesma coisa está acontecendo desta vez. Quando as amigas foram embora, Kusumavati, esgotada, vai descansar.
Sem forças, ela novamente mergulha em pensamentos sobre o falecido esposo. Parece que não tem nenhuma outra vida, apenas o passado. O que você pode ver agora é o estado normal dela. Não é nenhuma surpresa que ela nem hesite. Ela não se importa, mas eu sim. Eu preciso da Kusumuvati como ela era antes. Desde os tempos antigos, uma casta especial de sacerdote, Katadi, se ocupa com a salvação de endemoniados. De acordo com as lendas locais, eles se comunicam diretamente com os espíritos da terra e, portanto, necessariamente, têm que trabalhar na terra. O sacerdote Gunatilake é assim, parece com um camponês comum, cultivando campos de arroz. Vejo que você está começando a trabalhar bem cedo hoje, Gunatilake. Por que não ficou em casa? O campo inteiro ficou coberto com água? Ou assim é mais fresco? Sim, eu estou começando a envelhecer, vizinho. No calor eu não posso mais trabalhar. Você está velho? Não me faça rir. A noite inteira expulsa demônios. Para isso você tem forças suficientes. Eu me surpreendo. Como você pode trabalhar depois disso? Sim, exatamente. A terra me dá força para recuperar. Agito a enxada e parece que tudo passa. Os pensamentos ruins me deixam. Trocando essas frases comuns, os homens estão imersos no trabalho e cantam canção. Isso é um mantra da manhã. Ela canta sobre o retorno dos deuses à terra, depois de delirante dos demônios que, de acordo com as lendas locais, dominam durante a noite. A esposa de Katati lê um mantra especial para neto todas as manhãs. Ela tem que proteger a criança da profissão perigosa do avô. Faz 40 anos que eu e Gunatilake vivemos juntos já. Várias coisas aconteceram. Eu não diria que tem sido fácil ser quem ele é. Às vezes ele chega em casa como um limão espremido e procura retirar-se para o seu quarto. A mesma coisa está acontecendo desta vez. Ao trocar de roupa, este sacerdote modesto, de sangue camponês, procura antes de tudo retirar-se para a cela de casa. No caminho, ele não se esquece de acariciar seu neto, em quem deposita grandes esperanças. Meu ofício, se assim posso dizer, eu herdei do meu pai e meu pai herdou do meu avô. Ele, de acordo com a lenda, se origina dos 7 sábios vindos aqui para Sri Lanka de algum lugar do norte da Índia, muitos milhares de anos atrás. Eles eram chamados de Katadiami, dançarinos sagrados que foram convidados por um dos nossos reis. Ele estava gravemente doente e Katadi fez para ele uma cerimônia sagrada de expulsão de demônio que durou um dia e uma noite. Desde esse tempo, os conhecimentos têm sido passados de geração em geração, e eu vou passá-lo ao meu neto, como um dia tinha passado ao pai dele. Uma parte destes conhecimentos sagrados está aqui, no armário comum, onde pilhas de manuscritos ficam arrumados juntos. Cada um desses manuscritos tem mais de 100 anos. Isso aqui é a minha biblioteca familiar. Quantos anos esses manuscritos têm, eu sinceramente não sei. Mas eu sei o que está escrito em cada um deles. Estes textos estão sagrados para nós. Exceto eu, quase ninguém pode entender coisa alguma aqui, porque eles estão escritos na antiga língua singalesa. E eles são feitos de papel do coco. Eu não tenho medo de mostrá-los para você, porque você entenderia nada mesmo. Namborukun sapunarukun kapagibal sadezimite sondebisnteremdesitu amrukadanitun sabeyase. Depois de o sacerdote levar um dos manuscritos, começa a prece de cada noite. Vicharaira Handa Deviang Boruate Hama Vitagivitena Vasundosantani Pemini Inekaive Burudo Pemine. No início, quando meu marido e eu nos encontramos, eu não sabia como reagir a esse seu dom.
Não importa o quão forte ele apareça pelas pessoas de fora, ele está sempre pronto para ajudar ao primeiro chamado. Talvez por isso, o irmão da coitadinha da Kusumovati decide pedir-lhe uma ajuda quando o estado da irmã começa a piorar rapidamente. Alô? Gunatilak, você está me ouvindo? Quem está falando é Chandrasena, o irmão de Kusumavati. Bem, agora ela se sente muito mal, eu não sei o que fazer. Esta insônia vai acabar com ela em breve. Você pode nos visitar? Vamos esperar. À noite, Kusumovati se sente especialmente mal. A insônia não passa. A tristeza cresce como uma bola de neve. O telefone fica em silêncio. Ela fica sozinha com seu desespero. A viúva, como sempre nesta hora, ouve um fogo crepitante. A lareira parece que protege a casa de algo terrível que se esconde do lado de fora da janela. Parece que se o fogo se apagar, a escuridão vai engolir tudo. Gunatilak aparece na casa da doente em meia hora. E imediatamente ele vai para o quarto, onde já esteve mais de uma vez nos últimos 3 meses. Bem, como você está? Seu irmão ligou, disse que os demônios não param de torturar. Sim, mestre. Sinto muito. Nem sequer posso cumprimentar o senhor adequadamente. Não fique assim, não pode ficar assim por tanto tempo. Tem que beber muita água e comer, mesmo que não queira. Precisa tomar leite também, é necessário. Falta cálcio nas articulações. Além disso, a dor de cabeça e a insônia são por causa dos demônios. Eu acho que esses demônios são o espírito de Burrovati e o espírito de Peta. É possível verificar isso ao realizar o rito Tovil. Basta ir para o templo. Isso não vai fazer mal. Tenho grande esperança. Eu daria todo o meu dinheiro. Mas eu acredito no sacerdote. Ele tem ajudado muitas pessoas. Na manhã seguinte, Kusumovati vai com oferendas para o templo budista, que fica a poucos quilômetros da casa. Ela está acompanhada das suas amigas que na véspera convenceram a viúva a ir junto com elas no serviço. Dos cumprimentos, as mulheres e o abade entram no templo para rezar. Lá, os estudantes da escola budista se juntam a eles. Ao mesmo tempo, no santuário pagão, a preparação para a cerimônia Tovil continua. Chandrasena e seus assistentes devem construir um pequeno templo e puxar o toldo sobre a área para que a chuva inesperada não estrague a cerimônia. Puxaram o suficiente? Sim, eu acho que é necessário apertar mais. Caso a chuva caia do telhado no toldo, a água poderia se acumular em cima. Puxa. Tem corda ainda?
O que você está dizendo? Quero saber se tem corda ainda. Sim, agora mesmo está tirando. Faremos tudo agora. Um dos elementos do futuro sacramento vai ser o sacrifício da galinha preta. Galinha preta é uma oferenda tradicional para vários demônios. Entre eles estão Buruvati e Peta, aqueles que torturam a minha doente. A oferenda será feita aqui no final de noite, quando a lua nascerá no céu e a fronteira entre o mundo espiritual e o mundo humano estará mais fina. Mas no dia de hoje, essa oferenda não é tão sangrenta como era antes, quando um pássaro foi sacrificado, enchendo este altar com sangue. Agora tudo é um pouco diferente. Aliás, vai ser por si mesmo. Não dá para falar sobre isso agora, caso contrário, o apetite dos espíritos despertaria. Ao mesmo tempo, na área, aparece mais um participante, o filho de Gunatilak. Ele tem função especial na preparação da cerimônia. Ele tem que cuidar do fogo sagrado e do altar perto do qual irá honrar os deuses e os demônios. A cerimônia Tovil é uma das mais difíceis e trabalhosas. Normalmente um monte de gente vai para lá. Muitas pessoas normalmente ficam envolvidas também na preparação. Cada uma é responsável por sua área de trabalho para preparar tudo até o início da cerimônia. Portanto, tudo é estritamente regulamentado, incluindo com o meu pai. Enquanto eu preparo o altar, ele prepara a oferenda especial para os nossos deuses e demônios, que acontecerá aqui depois de meia-noite. Dessa decoração é uma verdadeira obra de arte. Os esforços enormes são para uma única cerimônia. Todos são feitos de madeira e de folhas palmeiras, como por exemplo essa oferenda para o demônio Bahirava. Vamos tentar distrair a atenção dele, enganá-lo e tirá-lo do corpo do paciente para depois levar o espírito invisível dele ao cemitério, aos seus parentes demônios. A segunda oferenda é para os deuses e Buda, nos 4 pontos cardeais. É difícil explicar como os sacerdotes locais se lembram dos nomes de centenas de deuses e espíritos que vieram para cá de diferentes ensinamentos religiosos. Para os camponeses, eles são todos iguais e honram-nos da mesma maneira. E o que vai acontecer no santuário pagão, depois do pôr do sol, não impede Kusumavati de visitar o templo budista com as amigas. A adoração ao mesmo tempo do Buda, Shiva e espíritos locais não incomoda as mulheres. E quase nenhuma delas pensa sobre a diferença entre os deuses e compreende as raízes dos diferentes ensinamentos. Eu costumo rezar para Buda e para os nossos deuses da nossa terra. Peço-lhes para me proteger de espíritos e demônios malignos que muitas vezes dominam os homens. O homem não pode lutar sozinho contra eles. E eu tampouco. Portanto, tento ir ao templo mesmo que às vezes não tenho força nenhuma. Eles estão levando tudo de mim. Espero que Tovil possa me ajudar. Quando a escuridão começa a afundar na província de Kandy, Kusumavati sai de casa. A vaca muge prolongadamente. Parece que ela sabe que não importa o resultado da cerimônia, a patroa dela não será mais a mesma. O costume proíbe que Kusumavati vá para Tovil sozinha. No caminho, ela tem que ir buscar a pessoa que, segundo o costume, irá acompanhá-la até o fim da cerimônia.
cerimônia Tovil começa ao cair da noite, quando as luzes dos lampiões e dos fachos iluminam todos os arredores. Um desses pontos são luzes do santuário que, após o anoitecer, ganha a verdadeira aparência mística. Gunnar Tilak pinta algumas linhas estranhas, semelhantes com pentagrama. Isso é o desenho mágico de proteção, a significação do qual o sacerdote tenta explicar para o seu aluno amado, o neto dele de 5 anos. O menino está em estupor e observa cuidadosamente cada movimento do seu avô. Você vê, meu filho? É uma gaiola para Bahirava, o demônio maligno. Ele rouba nossas almas durante a noite. Se não pacificá-lo a tempo, você pode pagar com a sua saúde. Este desenho é especial. Podemos dizer mágico. Aqui nós vamos esconder o demônio maligno. Quando ele chegar para nós, à noite vamos colocar dentro deste vaso. O desenho não lhe permitirá sair. E depois vamos levá-lo para o cemitério. O folclore singalês está cheio das histórias sombrias. Histórias de horror sobre espíritos malignos não assustam as crianças aqui. Ainda mais o neto do sacerdote Katati, ex-conjurador dos demônios. De acordo com o horário na parede, a cerimônia dura das 8 até as 4 da manhã. Mas, na verdade, como o rito vai passar, depende da força da manifestação dos demônios. E isso é impossível de prever. Antes da cerimônia, o filho do sacerdote veste uma armadura especial. Ela é necessária para a proteção contra a penetração dos espíritos malignos da doente nos corpos dos curadores. A próxima etapa é afinar os tambores ritualísticos que vão acompanhar o desafio dos demônios na tonalidade desejada. O som de uma concha que pede os deuses para ajudar o sacerdote Guatinalak anuncia o início do ritual. O mesmo som é um sinal para o começo da cerimônia. Não só para a multidão de curiosos, mas também para a própria doente. Quando a noite chega, a heroína principal da noite finalmente chega em Tovil. Todo mundo fica emocionado. Faz tempo que a esperam. A viúva está acompanhada pela esposa do sacerdote. A função dela é dar apoio moral a Kusumovat durante a cerimônia. Ela não deve afastar-se da doente nem um passo até o final, porque tudo pode acontecer. Já houve casos que na entrada do templo a doente começou a rugir, livrar-se, fugir na escuridão, impulsionada por seus demônios. Prever como a pessoa irá se comportar em um determinado momento é simplesmente impossível. Provavelmente por essa razão, a esposa do sacerdote segura a doente com as 2 mãos no caminho para o santuário. Aos sons de tambores, a cerimônia está começando. Pelo menos um dos elementos ritualísticos significa espantar os demônios ou mesmo irritá-los. É por isso que o próprio sacerdote Gunnar Tilak define o ritmo de cada canção, chamada as forças do mundo transcendental. A primeira revelação acontece cerca de meia hora após o início. Kusumovat de repente começa a chorar. O sacerdote Katadi continua a ler o mantra. Suplica aos espíritos malignos para que soltem a mulher, que deixem o corpo dela.
Isto é semelhante com a sessão do exorcismo. Só que o sacerdote apela para o Buda e para o deus da destruição, Shiva, para que eles defendam a doente e deem-lhe força para libertar-se dos demônios por conta própria. Não por acaso, no início da cerimônia, a mulher foi vestida como uma mortalha branca, o símbolo da pureza futura da alma, da liberdade futura das forças obscuras. Não é todo dia que você pode ver uma apresentação assim. Tovir é uma das cerimônias mais reverenciadas entre o povo, e a realização dela sempre chama um enorme misto de curiosidades e medo. Acredita-se que se mais pessoas vão, é a maior chance de cura. Entre os camponeses que vivem abaixo da linha da pobreza, um apelo aos rituais pagãos substitui a medicina tradicional inacessível para a maioria das pessoas. Os medicamentos são caros, os médicos são muito pouco, e eles não têm a mesma autoridade como têm os sacerdotes Katati, com suas cerimônias efetivas e até mesmo chocantes. Na verdade, nem flashes de fogo, nem exorcismos, nem estrépito dos tambores não interferem no sono das crianças. Como este menino que adormeceu docemente no ombro de sua mãe. Para ele, tudo o que acontece não é mais do que um conto de fadas, em que o sacerdote é o personagem principal. Enquanto todos esperam com medo do aparecimento de demônios, este menino sorri para seus sonos inocentes e despreocupados. Cada um que veio para a cerimônia hoje acredita que o que aconteceu com a pobre viúva poderia acontecer a ele também. Como dizem os sacerdotes, os demônios atacam as pessoas nos momentos de desânimo. De acordo com lendas locais, uma pessoa triste fica indefesa. Por isso, os espíritos malignos podem facilmente escravizá-la. O processo de purificação acontece aos sons de exorcismos, em várias fases. A mulher tem que atravessar 7 linhas simbólicas. O fogo queima os demônios e impede-os de ficar à vontade no corpo da viúva. Eles começam a arrancar. Com um tipo de antisséptico do espírito impuro, o sacerdote usa o limão. Com a ajuda de alicates ritualísticos especiais, ele puxa para fora da cabeça da mulher os demônios invisíveis, a causa de dores de cabeça e insônia. E isso se repete 7 vezes. Começa a segunda fase do rito. Kusumovati se aproxima do santuário construído especialmente para ela. O irmão ansiosamente observa sua irmã. Agora vai começar o rito mais terrível e assustador. Uma conversa com os demônios. A ajudante do sacerdote vai ser o intermediário nesta conversa. Ela é chamada de Kidura, que trazido do singalês significa aquele que conversa com os demônios. Somente uma mulher pode envolver-se em um diálogo com os espíritos malignos, porque, de acordo com as superstições locais, são as mulheres que transmitem energias ruins ao mundo humano. O próprio sacerdote Katadi define a disposição para se comunicar com o mundo transcendental com a ajuda de badalada ritual dos tambores. O filho liga-se a ele cantando um mantra especial dedicado à saída do demônio. Aquele que conversa com os demônios balança o ritmo dos tambores até que caia em um estado de transe. Ela tenta fazer contato com o mundo transcendental. Do lado, parece que ela conseguiu fazer isso. É especialmente impressionante para os curiosos quando o falante com os demônios começa a rir e gritar, se não com a sua voz.
Se isso é apenas uma parte do show, que desde os tempos antigos tem a intenção de impressionar camponeses que acreditam em espíritos, o nível de imersão da personagem é admirável. Ou melhor dizer, é assustador. Até mesmo Kusumovati tem mudança na cara. Até mesmo os tambores não podem afogar-se o chiado sinistro, quando aquele que conversa com os demônios, a mulher de vermelho, apaga a flama da língua. Finalmente, o sacerdote maior para dessa loucura e manda o demônio deixar o corpo. Na verdade, por causa da antiguidade dos exorcismos, aqui está representado apenas a tradução incompleta. O sacerdote não conseguiu traduzir até o final o exorcismo dos antepassados para a língua moderna. O que você quer dessa mulher pobre, o demônio Bahiravakanda? Conjuro-te em nome de Buda Gautama, o nome de todos os deuses, o nome de Brahma, Vishnu e Shiva Destruidor e Shiva Criador. Tomem, demônios Yaki, o que vocês precisam, o que vocês querem em seu fogo. Deixe a criança terrena, não deixe que o espírito de marido falecido dela substitua os pensamentos dela por pensamentos escuros da alma que partiu. A mulher responde ao sacerdote algo incoerente. O sacerdote anuncia os pedidos dos demônios. Eles, como sempre, querem um acordo. Os demônios do morro Bahirava vão soltar esta criança se espargirmos com sangue a oferenda dos espíritos da terra. E vamos fazer o sacrifício para eles na morada deles, como nossos antepassados faziam os sacrifícios para eles. Lá onde o espírito que está perturbando-a não consegue dormir e não deixa dormir a pobre mulher à noite. Rezemos juntos e façamos como os espíritos querem. E vamos em paz para suas casas. Com essas palavras, o sacerdote vai para as sombras, dando a área do filho, mais uma vez elogiando com mantra os deuses e os demônios que responderam. Ao altar, trazem uma galinha preta e coco. Dança ritualística com uma espada simboliza o sacrifício iminente. Para apaziguar os espíritos, é suficiente algumas gotas de sangue, que o filho do sacerdote toma cuidado com a asa de um pássaro e traz no altar. Na verdade, os tormentos da vítima alada não param por aí. Gurnatilak e sua assistente, falante com os demônios, têm que fazer outro rito selvagem. Mas como descobrimos isso, não é a parte mais sinistra da cerimônia. Por volta das 2 horas da manhã, o sacerdote Katadi dá um sinal de que está na hora de ir ao enterro simbólico do demônio num cemitério que nem é assim real. Apenas os homens participam dessa procissão assustadora. Mulheres e crianças ficam perto do santuário. Entre eles, Kusumovati, que parece estar prestes a desmaiar. E não é de se admirar, a cerimônia já dura 6 horas.
Om Sri Ram Janmeka Devi Anjana Kumar Ditiwat Kabir Mahadone Enquanto isso, no cemitério, o sacerdote Katad deita sobre a sepultura. Ela é preparada antecipadamente como uma armadilha para o espírito maligno. Katad pronuncia mantra exorcista. A cerimônia irreal e sinistra revela o lado realmente escuro da vida no ilha de Sri Lanka, a fé pagã que ainda está viva no século XXI. Na manhã seguinte, a aldeia acorda como se nada tivesse acontecido. O sacerdote Katad volta a trabalhar no campo. Como se não tivesse essas horas terríveis no cemitério, loucura no altar pagão. Tudo retorna ao normal, como deve ser de acordo com a lei do samsara, o eterno renascimento e morte eterna que pregam os moradores de Kandy. Não é apenas a magia. O fato é como um homem define-se. Acreditar ou não acreditar, a decisão não é minha. Eu não sei mesmo o que é isso. Eu só faço as coisas que os meus antepassados faziam e que meus filhos vão continuar a fazer. Nossa força não vai a lugar nenhum, contanto que as pessoas acreditem em nós. Segundo estimativas, a cada segundo, um morador da província de Kandy procura ajuda dos sacerdotes locais. Todos eles estão convencidos de que eles sentem o efeito de cura dos ritos sinistros. Talvez o encontro com um sacerdote vá mudar qualquer coisa na vida de Kusumavati. No mínimo, a vaca sagrada não irá fugir a ela como a peste. Como tu viu ajuda exatamente, eu não posso explicar totalmente. Você sabe, parece que remove qualquer carga da alma. A sombra se afasta e o mais importante, o medo vai embora. Eu não tenho medo, mas quero viver novamente. Aqui não é educado impugnar essas coisas. Essa é a forma como funciona o mundo invisível dos arredores de Morro Bihiravakanda, onde os sacerdotes superam seu medo do mundo desconhecido da alma humana e acreditam na existência de 18 demônios juntamente com Buda. Aqui, à sombra do antigo templo da aldeia, mais uma mulher possuída por demônios do passado parece que encontra novamente o sentido da vida, no presente com a ajuda de Katad, uma pessoa com poderes místicos do Sri Lanka.